Estamos iniciando o programa Alegria de Viver. Estamos aqui com muita alegria mesmo, porque é muito bom começar um programa novo. E você que está nos assistindo, sabe que estamos fazendo a leitura, o comentário do livro Cartas e Crônicas, esse livro do Espírito Humberto de Campos, através do nosso querido Chico Xavier. Nós já fizemos vários capítulos. Hoje entraremos num capítulo novo, mas você poderá buscar os capítulos anteriores, tem muita coisa boa, histórias interessantes. Nós falamos no programa anterior sobre a história do Joaquim Mota. Vocês lembram dessa história, o que aconteceu com o Joaquim? E era um capítulo que falava da divulgação, da importância da divulgação do Espiritismo. E Humberto nos trouxe uma história bem interessante. Dá uma buscada, dá uma olhada lá. Hoje, como eu disse, entraremos no capítulo novo. O capítulo se chama Explicação de Amigo, e é uma explicação de amigo porque é o seguinte, Humberto já tinha desencarnado, ele escrevia através da mediunidade do Chico. E, de alguma maneira, eu não sei como, nós não sabemos como, mas alguém escreveu uma carta fazendo uma crítica a respeito das crônicas que estavam saindo, crônicas de Humberto de Campos, através do Chico Xavier. Então alguém faz essa carta, essa crítica, e nós vamos entender melhor, porque em seguida Humberto de Campos, através do Chico, responde a essas críticas. Então é disso que se trata esse capítulo, que se chama Explicação de Amigo. Por isso que é uma explicação. Humberto de Campos veio explicar o que está acontecendo, e assim, através desse programa, através desse capítulo, nós vamos compreender melhor o que foi que disseram e o que Humberto está respondendo através do Chico. Então vai ser um capítulo muito interessante. Vocês peguem o caderno, o livro, vamos estudar juntos porque a gente aprende muito. Para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Como a Solange acabou de dizer, o livro que se chama Cartas e Crônicas, ele se destina tanto a fazer aquilo que Humberto tem feito, inclusive no programa anterior, explicando a importância da divulgação do Espiritismo, contando uma história, um relato de um encontro entre dois amigos, ou seja, uma narrativa sobre as situações em que eles se meteram e, eventualmente, como já aconteceu aqui nesse mesmo livro, lá no capítulo 7º, Humberto de Campos usa dessa mediunidade do Chico para responder como uma carta. Você me envia uma carta, fica esperando que o amigo responda. Você envia um WhatsApp e fica esperando a resposta do seu amigo ou do destinatário para que você saiba o que ele está pensando. Então, aqui, Humberto de Campos, depois de ter sido, obviamente, ter tido essa informação de que alguém havia escrito, e pode ter sido ou uma carta endereçada ao Chico, ou alguém que foi ao Chico e fez uma crítica verbal, um questionamento verbal ao Chico, para que ele pudesse pensar, ou então, o que era muito comum, ainda mais quando se tratava de Humberto de Campos, que nós sabemos que sofreu aquela influência daquele processo rumoroso da viúva de Humberto de Campos pedindo direitos autorais, e alguns literatos depois naquela época estavam questionando se a autoria era mesmo do mesmo literato da Academia Brasileira de Letras, Humberto de Campos, que ele havia pertencido à academia. Foi o mais novo membro da Academia Brasileira de Letras, esse Humberto de Campos, na sua época. Então muitos criticavam, muitos faziam textos na imprensa, no Rio de Janeiro, em outros lugares, artigos que enxovalhavam, ou ridicularizavam, ou questionavam. E, obviamente, por se tratar de opiniões de pessoas abalizadas, pessoas do meio literário, isso era discutido nas rodas de intelectuais, isso era levado, às vezes, a outros meios para debates, e, obviamente, chamava a atenção do mundo espiritual. É algo que está na boca e no ouvido das criaturas, ainda mais numa época em que o espiritismo não estava muito difundido, havia muito pouco meio disponível para o espiritismo se tornar mais comum, mais conhecido.
obviamente, uma figura proeminente nos meios acadêmicos, como foi Humberto de Campos, ele causaria um impacto, qualquer coisa que escrevesse. E, obviamente, também aqueles que se opunham à possibilidade do espírito continuar a existir, para não ter que reconhecer a doutrina espírita como uma religião ou um caminho filosófico realmente autêntico, lutavam para deixar de lado, execrar, diminuir, ironizar, ridicularizar as coisas que vinham através da mediunidade do próprio Chico. Então você vai ver neste capítulo que ele dá uma explicação a uma destas circunstâncias que nós estamos aqui colocando como possíveis. Ou alguém foi ao Chico e criticou verbalmente, ou alguém escreveu ao Chico alguma crítica questionando isso, ou alguém escreveu na imprensa e disse, eu não acho que isso aí, esse cara aí nunca foi bom, não é ele não que está escrevendo, né? Aí Humberto de Campos, naturalmente, com aquilo que representa a evolução de todos nós, vai então nos explicar aqui aquilo que ele está dando em resposta. E você verá que é uma explicação sem nenhum tipo de conotação agressiva ou conotação indignada, nem nada, mas está colocando as coisas na sua devida ordem. E é interessante que ele, durante a sua explicação, ele faz referência ao artigo de um crítico que, quando Humberto estava encarnado, olha só, hein? Humberto estava encarnado, havia gente que não gostava da maneira como ele escrevia. E também na imprensa da época em que Humberto estava entre os homens, lançavam críticas desairosas à qualidade dos textos de Humberto de Campos, ridicularizando o escritor, chamando de mesma coisa sempre. Então você vai ver que ele faz... Desculpa te interromper, Eloy Pontes, vocês vão ouvir esse nome aqui conforme a gente vai contando, e ele vai se referir a esse escritor, esse Eloy Pontes, que quando ele estava encarnado já estava fazendo críticas a Humberto. Ao estilo de Humberto, escritor, literato. Então, nós estamos comentando, eu e a Solange, sobre este ponto para que você entenda a ambiência que Humberto vai citar, esse seu adversário, esse seu oponente, dos tempos em que ele estava na carne, o Humberto de Campos. Então, é um texto que é interessante a gente ouvi-lo completo, para que nós não precisemos ficar interrompendo, porque não é uma história, é uma maneira do Humberto responder a alguém que talvez pela sua importância cultural, pelo realce das suas opiniões públicas, possa ter produzido uma opinião a esse respeito. Vamos então, Solange, ouvir a resposta do Humberto de Campos. Vamos lá. Capítulo 13º, explicação de amigo. Acredita você que tenhamos perdido o fio da inspiração, se é que o possuímos em algum tempo, e acentua que, na condição de espírito desencarnado, assemelhamo-nos hoje a outra pessoa, inidentificável e distante, para não dizer idiota e pueril, infantil. Você declara que sente falta de graça em nossas crônicas atuais, sem sal, insulsas e vagas, como se nós houvéssemos perdido o contato com a terra e com os homens, esquecendo a literatura e acriançando, apequenando, infantilizando o pensamento. Você está dizendo isso. Então você observa que ele está se dirigindo a alguém. Alguém que tenha dito isso a respeito dele. Acredita você. Veja só. Declara você que sente falta da nossa graça em nossas crônicas. Queria você que nós nos detivéssemos nos chamados assuntos palpitantes do mundo, realizando o striptease, aquela coisa que desnuda, aquela coisa que expõe esse ou aquele escândalo no palco da imprensa, com objetivos de regeneração dos costumes, como se não conhecêssemos
e de sobra, e muito, o picadeiro da pilhéria, da piada, do gracejo humano. Como se nós já não conhecêssemos isso, onde, por mal dos nossos pecados, nós também, e no caso ele, já desempenhamos a função de palhaço. Ou seja, ele já fez isso quando estava encarnado. Então, quem o está criticando diz, mas não tem mais daquele cara que punha o dedo na ferida, aquele cara que falava as coisas, que desnudava a hipocrisia social. Onde está esta graça? E ele diz, nós já fizemos isso, nós já tivemos uma vez como palhaços, realçando o que não prestava. Mas ele continua respondendo, vamos lá. Afirma ainda que teríamos esquecido a mitologia e o gosto das citações para nos acomodarmos tão somente ao estilo trivial dos que ensaiam frases comoventes para conforto de estivadores e lavadeiras, como se lavadeiras e estivadores não fossem gente igual a nós. Uma das coisas interessantes da literatura de Humberto de Campos, e você vai encontrar isso muito bem destrinchado num livro chamado A Mecânica do Estilo, escrito pelo doutor Elias Barbosa. A Mecânica do Estilo, ele faz um apanhado de citações, de estilos, comparando o encarnado Humberto de Campos e o espírito através de Chico Xavier. Então, esse livro não é muito fácil de ser encontrado, porque foi editado em um número pequeno de exemplares, mas ele se chama A Mecânica do Estilo, do nosso querido e saudoso doutor Elias Barbosa, lá de Uberaba. Ele foi publicado, se não me engano, pelo Instituto de Difusão Espírita de Araras, e talvez lá você tenha algum tipo de referência, se ainda existem exemplares disponíveis. Mas o que nós queremos dizer é que ele está se queixando, o escritor, de que o Humberto de Campos, através de Chico, não se prendeu mais a comentar dos personagens mitológicos que, na crônica do Humberto encarnado, Humberto de carne e osso, ele sempre usava. E, naturalmente, ele atribui isto a uma tentativa de ficar mais fácil para o povo ignorante ler e entender. Ou seja, ele diz, o espírito que era tão culto em mitologia, em gregos, em estilos antigos, agora virou um cara acomodado para que o estivador e a lavadeira, incultos, de uma forma irônica, pejorativa, agora eles possam entender. Que é isso? Você se tornou mais vulgar para chegar a gente que não tem cultura. É o que ele está dizendo. Olha só a ousadia, a falta de respeito de alguém que tenha coragem de fazer uma comparação deste nível, diminuindo a postura de irmãos que estão na condição de estivadores, carregadores de saco nas costas, não é? Que carregavam e descarregavam navios no porto, e das mulheres que têm que ganhar a vida à beira do tanque, estragando as suas mãos na umidade de lavar, da acidez do sabão para ganhar o pão e levar para sua família. Olha aqui, que demérito, que coisa chula alguém que diz isto a respeito dos seus semelhantes. E aqui a gente já vê que o Humberto já coloca o seguinte, como se lavadeiras e estivadores não fossem gente igual a nós. Ou seja, Humberto não dá uma resposta e fala, você está criticando essas pessoas simples, humildes, quem é você? Ele simplesmente coloca como se essas pessoas simples não fossem iguais a nós, iguais a Humberto, iguais a esse que está criticando, porque na verdade nós somos todos, iguais. Além do que, se alguns tiveram condições de estudar e se preparar melhor, justamente os que estão em condições menos favorecidas é que devem receber um maior estímulo para que eles possam melhorar, não é? O que adianta escrever sobre Zeus, sobre os mitos das valquírias e de outras coisas, se eles não entendem absolutamente nada? O trivial deles não é este. Eles precisam entender alguma coisa. Você só consegue melhorar alguém se você fala na linguagem deste alguém. Imagina se o professor do pré-primário fosse falar em latim para que os alunos aprendessem a ler e escrever. Jamais eles iriam sair do analfabetismo, não é mesmo?
Então Humberto de Campos está dizendo isso. Estivadores e lavadeiras também são pessoas como nós. Eles também merecem entender as coisas. Mas ele ainda vai continuar explicando. Vamos lá, Solange. Que não desfrutamos competência para a arte da redação é coisa vulgarmente sabida. Olha só, ele está fazendo a inversão da frase. Já é uma técnica literária. A frase é coisa vulgarmente sabida que nós, no caso ele, não desfrutamos de competência para a arte da redação. Essa é a frase. É uma coisa comum, todo mundo sabe disso. Isso não é novidade, que nós não temos competência para a arte da redação. Agora, se existe alguma coisa de estranhar na sua carta, é a impressão de que nos acharíamos atualmente, presentemente, modificados. O que, em verdade, não acontece. Que agora, como espírito, nós estaríamos diferentes, quando de verdade isso não acontece. E vamos ver por que não acontece. Olha o que ele fala aí. Sou o mesmo jornalista desenchabido, sem graça, sem a ilusão de estar servindo caviar no cardápio das letras, quando apenas dispõe de algum refogado pobre para oferecer aos amigos. Eu continuo o mesmo. Eu continuo o mesmo cara assim que não tinha muito talento. Ele começa a dizer, olha, se você está achando que eu não tenho talento agora, eu sou o mesmo que quando eu estava na Terra eu também não tinha. Eu também era reconhecido por este modo de ser. Você está esperando que como espírito eu venha servir caviar como prato principal das letras literárias, mas eu sou apenas um carinha que tem uns legumes refogados, arroz com abobrinha. Né? Eu faço isso, que é o que eu posso oferecer aos meus amigos. Continua Humberto agora respondendo. Vamos lá. Ele vai provar que o que ele está falando, as pessoas já pensavam dele quando ele estava vivo. Vai lá. Em socorro do que asseveramos, do que dizemos, basta recorrer às informações do nosso colega Eloy Pontes, quando escrevia as suas impressões em O Globo de há bons 30 anos. Ou seja, ele está dizendo, eu vou comprovar isso que eu estou te dizendo, que eu só escrevo arroz com feijão, faço um refogado bem facinho para as pessoas lerem, e eu vou comprovar isso através do que disse o meu colega Eloy Pontes, num artigo O Globo, há 30 anos atrás, quando Humberto estava encarnado. O Globo é o jornal O Globo do Rio de Janeiro. E o Eloy Pontes escreveu isto no jornal para o conhecimento do público, nos tempos em que Humberto de Campos ainda estava como literato escrevendo para os homens. Este distinto crítico de nossa lavoura livresca, este homem Eloy Pontes, em páginas saborosas, que se transferiram do jornal para a sua primeira série de obra alheia, ele escreveu livros. Então ele pegou os artigos que ele tinha escrito no jornal e colocou em um livro chamado Obra Alheia. Ele, Eloy Pontes, disse a meu respeito, entre aspas, lida uma das crônicas atuais do senhor Humberto de Campos, estão lidas todas. Ele é monocórdio, monótono, e acrescenta, noutro passo da mencionada apreciação, em se referindo a nós, ele não tira coisa alguma de si. Não é o que se denomina geralmente um inspirado. Então aqui nós já vemos que ele trouxe aquilo que o Eloy disse, ou seja, esse senhor Humberto de Campos, se você leu uma crônica, você leu todas. Ele é monótono. E além disso, ele não tira coisa alguma de si. Ele simplesmente não tem inspiração nenhuma. Olha só o que o Eloy Pontes já estava dizendo, disse no artigo. Mas isso não é nada. Vamos voltar para o texto que o Eloy vai achincalhar o Humberto de Campos encarnado ainda mais no O Globo e no livro que ele escreveu depois. Vamos ver aí. Olha só o que ele vai dizer. Ele não é o que se denomina geralmente um inspirado. É um paciente. Os velhos assuntos bíblicos, os antigos elementos das lendas orientais, os pretextos sediços comuns de símbolos que o tempo impôs,
formam a arquitetura do volume que ele escreve. O senhor Humberto de Campos pertence ao número dos que escrevem porque leram. Não descobrimos, ao longo destas páginas, nenhum sinal de emoção própria. As emoções aqui são de reminiscências, de lembranças. De resto, recapitulando os volumes que vêm enfileirados na bibliografia do autor, Humberto de Campos, sentimos que sua obra em prosa também se fez de alinhavos, de rascunhos, de remendos, de chifões, que é uma referência às questões de grudar pedaços, né? De tecidos baratos. Tecidos baratos, Não nos reportamos aos apontamentos do estimado companheiro com a ideia de lançar pimenta no assunto. Aí já é Humberto que está falando, né, Solange? Sim, agora ele está dizendo, ó. Ele já leu o artigo do Eloy, agora ele vai comentar. Não nos reportamos aos apontamentos do Eloy com a ideia de lançar pimenta no assunto, ou seja, de colocar mais lenha na fogueira. Não é por isso que eu estou falando do Eloy, mas para confirmar com sinceridade que ele se expressava desse modo com plena razão. Ou seja, que o Eloy tinha plena razão. Humberto, na verdade, está se diminuindo. A gente vê que ele, no texto, se diminui, dizendo que o Eloy estava certo. Eu não era um bom escritor, eu não tinha muita imaginação. Ele responde de uma forma como se ele está se diminuindo, Humberto. E ele diz, por ser tão sem graça que ele foi para a Academia Brasileira de Letras, não é? Mas ele não diz isso. Não. Ele está dizendo, não, ele tem razão. Francamente, meu caro, veja o texto aí. O que produzimos hoje, através de um médium, é tão sem originalidade agora quanto era antes. Carregando o carro engordurado da vida física ou envergando o envoltório mais leve do plano espiritual, meu cérebro é a mesma lamparina de artesão, com que lavro a canivete, a preciosa madeira do idioma, do vernáculo, que tantos filigranam com o buril da inteligência, inflamado a fogo sagrado de inspiração. Muitos usam a inteligência filigrana, a potência da inteligência inflamada ao fogo sagrado da inspiração, enquanto que eu só uso uma faquinha, usando o meu cérebro como uma lamparina de um artesão, em que eu pego um pedaço de madeira e fico tentando esculpir alguma coisa com canivete. Ele está então mostrando que, comparativamente, talvez até quem esteja criticando, Humberto de Campos é esse escritor humilde, sem pretensões de fazer grande coisa. Não acuse assim as antenas medianímicas com relação à minha pobreza intelectual. Se nos exprimimos na situação de escriba anônimo da verdade, cada vez mais despretensiosamente, creia que nunca é tarde a fim de reconhecer que o jornalista ou o escritor, por mais insignificantes, qual acontece em meu caso, são chamados pela vida a escrever para os outros e não para si mesmos. Ou seja, ele vai ter que escrever. Ele vai escrever para as pessoas que vão ler. E uma vez que ele é jornalista e lhe apresentam alguém como antena que pode receber, aquele que está falando é o jornalista e ele está dizendo como ele é. Não coloque a culpa no médium, porque o médium está apenas como uma máquina de escrever, representando a ideia do espírito. Então, se você acha que a ideia é pobre, você não pode dizer que quem escreveu aquele papel que você não gostou foi a máquina de escrever. A máquina é culpada. Não, quem escreveu é quem está atrás da máquina, transmitindo as ideias para os dedos e os dedos acionando as teclas e as teclas projetando os tipos no papel. Portanto, ele está dizendo isso. Eu sou o responsável por isso, não é o médium. E eu sou apenas um escritor. Como é que eu posso ser escritor se eu não endereçar a quem vai ler algumas das ideias que eu posso dizer? Então, veja só, ele não está colocando, como talvez algumas insinuações tenham sido feitas nesse artigo,
a responsabilidade de alguma debilidade nas costas de Francisco Cândido Xavier, que foi aquela ferramenta que ele utilizou. Ah, eu escrevo muito bem, mas essa máquina aqui não deixou eu escrever direito. Não, eu sou o mesmo sem graça que o Eloy acabou de dizer atrás. Então não fique esperando muita coisa. Mas o médium foi fiel ao que eu quis passar. O que mais, Solange? Ele continua dizendo. E atingindo semelhante conhecimento de posição, é imperioso anotar o que estamos fazendo com os poderes mágicos do alfabeto. Escrever, sim, mas escrever com proveito, entendendo-se que a pena é um instrumento da palavra, e a palavra edifica e destrói, tanto quanto rebaixa ou santifica. Olha o conceito agora a respeito da tarefa. Escrever, mas escrever com proveito. Não escrever de qualquer jeito, não escrever qualquer besteira, não escrever fofoca, não escrever para atender às emoções baixas, chulas. Não escrever de qualquer jeito. Nós temos um programa que se chama O Espírito da Letra. E fazemos neste programa uma análise muito assim próxima das obras de André Luiz, Espírito, que escreveu através de Francisco Cândido Xavier. Neste programa nós já lemos e comentamos integralmente 10 ou 9 livros. Estamos no 10º agora, mas não está integral. São 9 que estão completos. Entre os 9 que nós já completamos, tem um que se chama Libertação. Se você entrar no site youtube.com/o Espírito da Letra, você vai encontrar lá todos estes programas, de todos os livros. No livro Libertação, existe um diálogo interessante. Um espírito se aproxima de André Luiz e de outros que estão ouvindo e começa a contar sua tragédia, que ele está sendo obsedado, que ele está recebendo a agressão de um personagem que só ele enxerga, só ele vê. Ele está contando que ele foi um escritor na Terra. Ele foi um escritor de literatura baixa. Ele criou um personagem que traía os outros, que inventava intrigas, um espírito de baixo teor, que era um personagem. E ele publicou estes livros, e esses livros ganharam o gosto do povão, que gosta dessas coisas, né? Desse lixo. E o que acontece? Esse personagem, fora agora que ele já não estava mais no corpo, para ele, esse personagem era vivo, ele via o personagem vinha e tentava estrangulá-lo, e ele entrava em desespero, ele entrava em aflição. Ele sentia como se esse personagem estivesse vivo e viesse nele. São os reflexos da ideoplastia, que agora, mesmo depois de morto, ele estava sentindo. Então, veja bem a importância daquilo que a pessoa escreve, porque isso vai chegar na mente de muitos outros, vai fazer muitas pessoas terem atitudes que sejam construtivas ou destrutivas. E é isso que Humberto de Campos, fechado este parêntese do livro que nós estávamos citando, Humberto de Campos está contando para quem escreveu essa carta, meio desaforenta. Olha, agora nós estamos escrevendo, mas estamos escrevendo com compromisso, com uma responsabilidade, porque as palavras, como ele disse aqui de uma forma bonita, a palavra, a pena, Solange tem uma pena aqui, ó que chique, a pena, ó, caneta tinteiro, é a pena. Antigamente se escrevia com pena de pato, né? Fazia essa maneira de escrever, e essa aqui é uma coisa linda, caneta tinteiro. Esta pena, ele diz, é um instrumento da palavra. A pena, a ponta da caneta, pode ser uma caneta esferográfica, não importa, a pena é um instrumento da palavra. E a palavra edifica ou destrói, rebaixa ou eleva. Não é assim, sem consequência, que você escreve uma tontice. Você escreve e outros vão aprender ou vão se desencaminhar com aquilo que você está escrevendo. Então ele já aqui realça que ele, como escritor, não pode se dar ao luxo de fazer traquinagens só para ter leitores.
É mesmo porque a gente nota que a preocupação agora é outra. Ele mesmo disse lá atrás que ele já fez parte do picadeiro das questões de artigos de jornal, em que você discorria sobre os escândalos da sociedade naquele período. Então ele já fez parte do que ele chama de picadeiro. E que agora, é lógico, ele está no plano espiritual, a visão das coisas é outra, e ele enxerga com muito mais seriedade, ele compreende essa seriedade daquilo que nós colocamos no papel, da escrita. E por isso a importância de nós estarmos ligados naquilo que estamos colocando, para que as pessoas, para que através da nossa letra, nós possamos elevar as criaturas humanas, ou nós acabaremos, se utilizarmos de maneira errada, nós acabaremos rebaixando as pessoas que tiverem contato com essas letras. Ele chama então o escritor para a ética daquilo que se escreve. Não é pelo fato de escrever para vender jornal. Não. É pelo fato de escrever para educar. E esse é o compromisso dele agora. Vamos para a parte final, em que ele começa a explicar essas questões. Vamos lá. E aqui ele diz, isso é o que em sã consciência nos sentimos na obrigação de explicar a você, aquele que fez a crítica. Agora, quanto a estarmos funcionando no domínio das letras, tanto tempo depois de morto, qual proclama você, supomos que isso ocorre à face de caridosa concessão da misericórdia divina, de vez que não escondo a alegria de poder trabalhar com as palavras, embora isso, no fundo, deva constituir igualmente uma provação. Esteja certo, entretanto, de que aspiramos profundamente, agora, a lidar com as letras no terreno do espírito, com a cautela de um lavrador que se esmerasse em cultivar batatas, depois de muita desilusão com as plantas empregadas na valorização dos entorpecentes. Agora ele quer produzir alimento. Antes ele produzia ilusões, hipnoses, segundo ele está dizendo. Você vê aí que agora ele mudou o foco. Se ele estava na Terra, e na Terra, como ele não era espírita, ele não tinha compromissos éticos com um processo de cultura que fosse edificante para a eternidade da alma que fosse ler. Agora não. Agora ele está preocupado em construir no espírito de quem lê algo de bom. Por isso agora ele é um lavrador da palavra, preocupado em plantar batatas e não mais preocupado em plantar maconha, em plantar coisas que são entorpecentes, que iludem, que são usadas para envenenar as criaturas. E é isso que ele está falando, porque a mudança eventual que desagradou o missivista que escreveu esta carta, que gerou esta resposta, está nesse sentido. Você não tem mais graça. Isso acontece com muitas pessoas que se tornam espíritas e que aí resolvem não mais falar palavrão, não mais falar besteira nas rodinhas de amigos, não mais beber bebida alcoólica assim como quem bebe água. E então ele se reúne com os amigos que pensam que são seus amigos e ele não fala mais, não responde de forma assim irônica, cínica, maliciosa, não entra nas brincadeiras, fica ali quietão. E aí o povo começa, mas você não é mais o mesmo? Poxa, cara, você está me decepcionando. A gente pensava que você é nosso amigo. Você não bebe nem beber, você vai querer que a gente traz leite para você? Virou criança? Quem não está interessado na melhora do outro, vai tentar fazer o outro voltar para trás. Vai questionar, você não é mais o mesmo, você não é mais aquele cara nosso amigo. É o que o rapaz está falando aqui. O Humberto de Campos, antes da morte, tinha uma verve assim picante, ou uma verve mais imperativa, impositiva, mais crítica. Era quando ele estava plantando entorpecente. Mas agora ele não está mais plantando entorpecente. Ele descobriu que ele precisa plantar coisas construtivas, alimentícias, coisas que abasteçam. Ele está plantando batatas. Olha que comparação bonita, que fala bastante reveladora a respeito do significado, da responsabilidade
de escrever, de falar, para que quem esteja escutando, quem esteja lendo, seja abastecido, não iludido, não enganado, não hipnotizado, não empurrado para o buraco do vício, da licenciosidade, da falta de respeito, da irreflexão, mas seja erguido a uma dimensão de responsabilidade de viver. E aqui nós vamos para a parte final. Isso, meu prezado amigo, é o que vamos atualmente procurando aprender e fazer, desejando, porém, que você, ao chegar aqui, venha a conseguir coisa melhor. E a gente vê que ele finaliza dessa forma. E ele ainda chama meu prezado amigo. Ele está se referindo à pessoa que fez a crítica. E está dizendo, você, meu amigo, é isso, exatamente isso, meu amigo, que eu estou querendo dizer a você. Que o que nós estamos procurando fazer, que foi aquilo que foi dito agora anteriormente, estamos procurando reerguer as pessoas através da letra, através da palavra, e esperamos que você, que está me criticando agora, que quando você esteja do lado de cá, você consiga, do lado de cá, fazer algo melhor. Então nós vemos que Humberto, ele responde de uma forma muito elegante e simples, porque ele podia dizer assim, eu sou Humberto de Campos, eu sou literato, eu sou da Academia Brasileira de Letras, quem é você? Não é? Quem é você para ficar me mandando uma carta dessa, me fazendo uma crítica dessa? Mas não é, esse é o pensamento do homem antigo, do homem velho. Nós vemos que ele responde com muita elegância, com muita simplicidade, e através dessa elegância, dessa simplicidade, é que ele realmente demonstra o que ele é. E ele é muito bonito de ver uma resposta como essa. Se nós pararmos para pensar, quem foi Humberto de Campos? Foi jornalista? Foi deputado? Político? Ele foi escritor? Ele participou da Academia Brasileira de Letras? Ele entrou na cadeira número 20 da Academia? Ele viveu em torno de uns 48 anos, morreu jovem, mas a gente vê que ele teve quando vivo, uma bagagem, um cabedal de obras, de crônicas, de cartas, e que chegaram até nós. Então, isso é alguém que tem muito conhecimento, muito valor, e que mesmo quando estava na academia, ou até antes, porque eu não sei quando foi a crítica do Eloy Pontes, que ele comenta aqui, mas você vê que ele mesmo assim recebia críticas. Então é uma postura muito bonita de Humberto, colocando as coisas nos seus devidos lugares. E através dessa maestria em se posicionar, nós vemos que realmente um espírito que entende das letras, porque ele se coloca de uma forma muito, muito bela. Essa forma de você ver como ele se apresenta deixa a pensar que, ao invés de ele se defender, tentando se justificar, coisa que ele não precisa fazer, ele diz, olha, você vai chegar aqui e vai se ver diante de uma realidade que agora você ainda não conhece. Então você está criticando o espírito com base nos princípios do encarnado, de uma sociedade que está aspirando coisas que são próprias do porco que quer a lavagem. Só que eu já não estou mais no chiqueiro. Eu compreendo que você esteja achando que eu deveria continuar a fornecer lavagem, mas eu quero tirar os porcos do chiqueiro. Eu preciso dar a eles outra coisa. Quando você chegar do lado de cá, que é o que ele está dizendo, você talvez consiga fazer melhor. Talvez você consiga ser mais convincente. Porém, deixa você chegar aqui para entender aquilo que hoje eu vou falar e que você não entenderia. Então, Humberto de Campos, ele faz o quê? Ele se preocupa tão somente em dizer que você tem razão, eu não sou bom escritor, eu não sou um bom literato. Aliás, eu não era isso nem quando eu estava encarnado, né, Solange? Eu era um cara assim comum, como desses caras que corre para ganhar o almoço para comer na janta. Eu não tenho assim pretensões de ser reconhecido como o Deus das letras. E ele tenta provar isso com a crítica que fizeram contra ele. Mas imagina, se teve essa crítica,
Como não teve elogios, artigos elogiosos, ele não coloca isso, ele traz aquele que fez a crítica para ele. Então, mas né, um contraponto teriam muitas e muitas. Para ele participar da Academia Brasileira de Letras, ele tinha artigos e artigos falando bem a respeito dele. E o que é mais interessante nesse comentário da Solange é que, de verdade, ele está respondendo também ao Eloy Pontes. Ao trazer com toda a crueza, com toda o estilo irônico, mesquinho, de um indivíduo que ninguém sabe quem foi. Exato. Ninguém sabe quem foi esse Eloy Pontes. Ele coloca a crítica de uma pessoa que foi deselegante, grosseira, rústica, exatamente para dizer, olha, tá vendo como ele já pensava isso de mim? Ou seja, ele está realçando essa ausência de polidez, de elevação, com a qual muitos dos homens de letras do seu tempo costumavam se referir aos seus concorrentes, mesquinhamente. Ao dizer tudo isso que o Eloy Pontes, inclusive, publicou no jornal e não contente, inseriu no seu livro, ele está mostrando que mesquinho, indiretamente, né? Quão mesquinho este cara foi com ele. E ele está usando isso para dizer para o amigo que está criticando, olha, eu continuo mesmo. Você lembra quando eu estava encarnado? O cara já falava mal de mim. Você não pode esperar a melhor coisa do que eu sou. Mas tudo bem. Agora eu escrevo com a ótica de um espírito que quer ajudar as pessoas a sair do chiqueiro. Quando você chegar aqui, você faz melhor. Você provavelmente tem mais talento. Então, eu aguardo que você possa, quando chegar aqui, pensar a respeito. Não é? E como você bem disse, hoje ninguém sabe quem é o Eloy Pontes, mas muitas pessoas sabem quem é Humberto de Campos. E existem esculturas espalhadas nas cidades, na sua terra natal. Existe um pé de jaca, um jaqueiro, se chama Jaqueiro de Humberto de Campos. Ele existe, está lá até hoje. Quando eu fui pesquisar, no Piauí, ele morou no Piauí e ele plantou esse pé de jaca. E futuramente ele se refere a esse pé de jaca, ao jaqueiro, numa de suas crônicas ou numa de suas obras. E lá no Piauí tem, inclusive, o Jaqueiro de Humberto de Campos, está lá o pé de jaca, está tudo lá. E então a gente vê como são coisas pitorescas. Uma coisa que eu fui pesquisar, só por curiosidade, quando ele estava encarnado, ele utilizava alguns pseudônimos quando ele fazia as suas crônicas. E um dos pseudônimos dele era, quando encarnado, era Conselheiro XX, né? E depois que ele desencarna, nós vemos que o Chico Xavier, para não ter muito problema em colocar as psicografias como em nome de Humberto de Campos, porque houve toda uma celeuma, como o André disse no início, um processo da viúva do Humberto. Então o Chico Xavier, apesar das crônicas serem de Humberto de Campos, o Chico achou melhor mudar o nome e não assinar as crônicas como Humberto de Campos. Passou a assinar o irmão X. Solange, só um pequeno adendo. Você fala de jaqueiro, mas não é jaqueiro, é cajueiro. Cajueiro, verdade. Cajueiro, porque a jaca é uma árvore muito grande, o cajueiro... É verdade, eu não sei por que eu falei jaqueiro. Andando, e ele está todo escorado. Obrigada, né? André, desculpa. Ele está todo escorado, porque ele está enorme. Então, uma história linda, a história do cajueiro. Eu recomendo a você que está nos assistindo, que você procure um livro chamado Humberto de Campos, Meu Pai. Esse livro foi escrito pelo filho de Humberto de Campos. Humberto de Campos, Meu Pai. É um livro emocionante. Você, tenho certeza, vai chorar quando conhece a história de Humberto de Campos vivo. O filho não era espírita, ele não está fazendo uma obra mediúnica, ele está contando a história do pai e com o conhecimento que o filho teve. Procure esse livro, leia. Mesmo que você tenha que encomendar ou que você tenha que procurar em sebo, Humberto de Campos, Meu Pai. É imperdível. E aí é um cajueiro, não é um jaqueiro. Cajueiro, pelo amor de Deus, risca o que eu falei. Só isso, Solange. Mas não sei de onde eu tirei isso. Mas é isso, nós agradecemos a presença de vocês. Vou deixar um convite aqui também, nós temos outros programas interessantes para vocês conhecerem, estudarem com a gente. Nós temos o programa Espiritismo Sem Mistério,
na TV Mundo Maior e na TV Alvorada Espírita. Você poderá conhecer, estamos abordando questões bastante interessantes sobre intervenção dos espíritos no mundo corpóreo. Temos também o programa O Espírito da Letra, que você poderá estudar conosco, ou melhor, estudar com André Ruiz uma nova obra, que é a obra Evolução em Dois Mundos. Estamos iniciando essa obra, então fica o convite para vocês conhecerem e estarem conosco. Agradecemos a participação de todos e nos vemos no próximo Alegria de Viver. Tchau, gente! Tchau, beijão!